Olá, família IBC, no templo e nas casas, transformando e multiplicando vidas. Tema do estudo: Desvios do princípios do servir. Oração vazia e sem efeito. Se temos um coração quebrantado, Deus consolará em nosso choro. Mas, por outro lado, quando nos tornamos pessoas autocentradas ou olhando para a vida e para os outros de uma forma errada, entendendo que os outros são os responsáveis pelos nossos problemas, estaremos nos desviando dos princípios da adoração e do servir. Já vimos algumas graves consequências disso e hoje iremos refletir sobre mais uma delas: a oração vazia e sem efeito. Faremos a leitura dos seguintes textos: Tiago, capítulo 4, verso 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 10. Tiago, capítulo 2, verso 26. Tiago, capítulo 4, verso 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 10. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Tiago, capítulo 2, verso 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A oração egocêntrica é vazia e sem efeito, pois tenta fazer de Deus meu servo. Estarei sempre voltado para os meus interesses, incapaz de derramar pelos outros. A oração do servo é muito diferente, pois seu alvo é mais abençoar do que ser abençoado. O servo não ora transferindo para Deus toda a responsabilidade, mas ora colocando-se em suas mãos para ser usado como resposta. O egocêntrico, até quando pede pelos outros, o faz de maneira irresponsável. Senhor, abençoa o irmão Roberto com um emprego e não demore em responder, pois ele está passando por grandes necessidades. E eu reivindico de ti essa resposta urgente. O verdadeiro servo tem de perguntar ao Senhor: o que tu queres que eu faça? E não é o fazer por fazer, é fazer debaixo do comando de Cristo. O verdadeiro servo não é comandado pelas necessidades, nem tampouco por um sentimento de culpa diante da miséria humana, mas por uma direção clara do Senhor, pois é tão pecado não fazer o que Deus nos mandou fazer, como fazer o que Ele não nos mandou. Não fazer o que Ele manda é pecado de rebelião, mas fazer o que Ele não manda é pecado de pretensão. A oração do servo não promove um ativismo desordenado, mas uma postura de prontidão para ouvir o comando de Cristo. Faremos nossa reflexão com as seguintes perguntas: quais as características da oração egocêntrica? Quais as características da oração do servo?
O que o servo deve fazer diante das necessidades dos outros? Como você irá aplicar esse ensinamento em sua vida? Obras não salvam, mas aquele que foi salvo será conhecido pelas suas boas obras. Se somos autênticos servos de Deus, nossa oração sempre deverá incluir essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é uma oração de servo, porque se coloca à disposição para ouvir a Deus e fazer o que Ele ordenar. Muitas vezes, fazer o que Deus ordenar implicará em sacrifícios do seu tempo, dinheiro, posses. Mas o maior sacrifício para servir é o sacrifício do próprio eu, dos nossos interesses egocêntricos que nos desviam do princípio do servir. Que a nossa oração, ao invés de vazia e sem efeito, se torne cheia de significado e adoração. Senhor, o que queres que eu faça? Durante essa semana, você está desafiado a mudar sua oração a Deus. Observe as pessoas à sua volta, seus dramas, carências e necessidades. Apresente-as diante de Deus em oração e pergunte: Senhor, o que queres que eu faça?